Olá, chegou a hora de a gente mergulhar nas decisões mais quentes que saíram do Supremo Tribunal Federal, tudo direto do informativo 1195. Vamos juntos entender como o STF anda movimentando as peças e definindo as regras do jogo aqui no Brasil. Pois é, cada julgamento do Supremo acaba ecoando por toda a sociedade, sabe? Mexe com a economia, com os nossos direitos, com quase tudo. Por isso que é tão importante ficar de olho no que a Corte decide para sacar exatamente como o cenário está sendo desenhado. Bom, para a gente não se perder, nossa análise vai ser dividida assim, ó. Primeiro, a relação entre o Estado e a economia. Depois a gente vê as regras para os servidores públicos. Em seguida, as decisões que batem de frente com a sociedade. E, por fim, a gente junta tudo para ver o impacto disso na prática. Vamos começar então pelo bolso, pela economia. As duas decisões mais importantes dessa semana mostram bem como o tribunal tem traçado uma linha clara sobre o papel do Estado, seja quando ele atua como empresa, seja quando ele fiscaliza o setor privado. A primeira grande questão que pintou foi essa. Uma empresa que é do Estado, tipo uma empresa pública ou uma de economia mista, ela pode quebrar e seguir as mesmas regras de falência de uma empresa comum? E a resposta do STF foi um sonoro não. O ponto-chave aqui, gente, é o tal do princípio do paralelismo das formas. Parece complicado, mas a lógica é simples. Se uma estatal só nasce por meio de uma lei específica feita pelo Congresso, ela também só pode morrer por meio de outra lei. A existência dela está ligada a um interesse público, então não dá para um juiz simplesmente decretar a falência. Agora, vamos virar a moeda e olhar para o controle do governo sobre as empresas. O STF deu uma olhada numa nova obrigação fiscal que, olha, deu o que falar. A sigla da vez é essa aí, DIRB. Basicamente, é uma declaração nova que toda empresa que usa algum benefício fiscal vai ter que entregar para o governo, contando em detalhes que incentivos são esses. O caminho é esse. A empresa aproveita o benefício, informa tudo na DIRB e precisa estar com os impostos em dia, senão multa. O STF disse que isso é totalmente constitucional. A visão foi de que não é um peso a mais sem motivo, e sim um jeito legítimo de dar transparência e ajudar o Estado a controlar melhor para onde o dinheiro público está indo. Partindo para a próxima sessão, vamos ver o que rolou no mundo do funcionalismo público. Aqui, a gente tem 3 decisões que afetam diretamente a vida de juízes, policiais e outros servidores. A primeira discussão é sobre meritocracia dentro do judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem lá as suas regras para dizer quem merece ser promovido. Mas a pergunta é: será que todos esses critérios são justos? E olha que interessante a distinção que o STF fez. A Corte disse sim para quase todos os critérios do CNJ. Produtividade, qualidade técnica, tudo isso está valendo. Mas derrubou um ponto bem específico: usar o número de acordos, o tal índice de conciliação, como medida de mérito. O raciocínio foi bem direto. Um acordo só sai se as duas partes quiserem. Não depende só do esforço do juiz. Simples, né? Seguindo no tema dos servidores, vamos para uma questão de grana na polícia. Lá em Roraima, uma lei deu aumentos bem diferentes para cada cargo da Polícia Civil. A pergunta que fica é: isso pode? A diferença nos percentuais é gritante. E o STF decidiu que sim, isso é constitucional. A justificativa é que não se trata daquela revisão geral anual, que tem que ser igual para todo mundo, mas sim de uma política específica para reestruturar os salários, levando em conta o que cada cargo faz. Isso dá mais liberdade para o administrador público. E para fechar essa parte, uma decisão sobre os agentes de segurança legislativa de Goiás. O STF validou uma lei que permite que uma gratificação por risco seja incorporada ao salário deles depois de 5 anos de serviço. A Corte entendeu que essa foi uma escolha legítima do Estado para compensar um trabalho perigoso de forma definitiva e dar mais segurança para esses servidores. Chegamos agora na parte que talvez tenha um impacto mais direto na vida da gente. Vamos falar sobre direitos trabalhistas, sobre como as leis são feitas e, claro, sobre um tema super debatido, a educação. Pensa só, quando a justiça manda uma empresa pagar uma indenização por um dano que atingiu um grupo enorme de trabalhadores. Essa grana vai para onde, afinal? O STF bateu o martelo. Esse dinheiro tem que ir, na maior parte, para fundos públicos, como o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos ou o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas o ponto mais importante é que a decisão proíbe que essa grana seja bloqueada ou congelada pelo governo. O dinheiro tem que circular e ser usado para reparar o dano que foi causado. Essa próxima questão é um pouco mais técnica, eu sei, mas ela é essencial para a nossa democracia.
A Constituição de um Estado pode criar mais obstáculos para aprovar uma lei do que a própria Constituição Federal exige? A resposta está nesse nome, princípio da simetria. Pensa num espelho. O STF disse que os estados precisam refletir o modelo federal. Lá em São Paulo, por exemplo, a Constituição estadual exigia a lei complementar, que é mais difícil de aprovar, para um monte de assuntos que a Constituição Federal não pede. A Corte viu isso como uma trava desnecessária no processo democrático e derrubou essas exigências. E chegamos ao último caso e um dos mais importantes socialmente. Os municípios têm poder para aprovar leis proibindo as escolas de debaterem temas como gênero ou orientação sexual? A decisão do plenário foi unânime. Essas leis municipais são inconstitucionais. E os motivos são vários, como a gente vê aqui. O STF apontou que o município não pode legislar sobre as diretrizes da educação, isso é uma tarefa da União. E mais, a Corte entendeu que proibições desse tipo violam princípios básicos como a igualdade, a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias, ou seja, na prática, viram censura. Ufa! Depois de passar por todos esses casos, vamos amarrar as pontas. No frigir dos ovos, o que a gente leva de mais importante dessa semana no STF? Resumindo a ópera, as estatais não vão à falência, porque a existência delas depende de lei. A Receita Federal ganhou mais uma ferramenta para fiscalizar os benefícios, a promoção de juízes ficou com critérios mais objetivos e um ponto fundamental, ficou reforçado que quem dá as cartas sobre os rumos da educação no país é a União, barrando a censura nos municípios. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Da estabilidade de uma empresa pública ao que pode ser discutido numa sala de aula, as decisões do STF estão por toda parte. A grande questão é, o quão nítida é essa influência no dia a dia de todo mundo? Com essa pergunta no ar, a gente encerra a análise de hoje.